Sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando mais um vídeo aula de história. É uma aula de revisão. Então, preste atenção, vamos fazer um vídeo bem rapidinho, tá? As principais ideias do que estudamos até agora. Aí eu coloquei assim, o mundo estava mudando, tá? O renascimento cultural. Então, vamos lá? Então, as grandes navegações, tá? O que eram as navegações? Eram as grandes viagens marítimas lá, onde surgiram vários descobrimentos, o descobrimento do Brasil, né? O descobrimento da América, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral. Então, aqui diz que no século XV, quando os europeus deram início às viagens marítimas, muitas pessoas acreditavam que os mares e as terras desconhecidas eram povoadas por monstros e criaturas assustadoras. Vejam ali. Com essas viagens e a conquista de território, aumentou suas riquezas e os reis ganharam mais poder. Burguesia aqui são grandes comerciantes, né? Grandes empresários começaram a ficar mais ricos, enquanto que os povos nativos da América e da África foram escravizados e mortos. Provocou transformações no modo de viver e pensar dos europeus e de outros povos. O que está dizendo aí, né? Quer dizer, os povos da Europa foram lá para a África e vieram aqui para a América, né? Conheceram novas culturas, novas formas de alimentos, de mercadorias, tá? Quem ganhou com isso? Os povos da Europa. Quem perdeu com isso? Os povos daqui, que eles chamaram de indígenas. Conquista ou descoberta? Tá? Na opinião dos europeus, eles inventaram, ou seja, eles descobriram. Eles vieram com a ideia de que eles vieram aqui para o Brasil, por exemplo, para desenvolver, civilizar o Brasil. Mas, na verdade, não foi o que aconteceu, né? Aqui, eu estou mostrando que é uma conquista, né? É uma invasão, tá? Violenta. Por que violenta? Porque esses povos daqui foram mortos, tá? Foram assassinados. Ou por armas, ou por doenças. Os que não morreram na guerra, morreram doentes com vírus contraídos dos europeus. Certo? A escravidão, perderam sua cultura, perderam o seu trabalho, tá? E tudo mais. Vamos para frente. Que povo que vivia aqui? Nós estudamos que aqui vivia, por exemplo, nós estudamos sobre os incas, astecas, maias, povos do Xingu, né? Tupi-Guarani, aqui no Brasil. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né? Pirâmides astecas, essa é uma pirâmide asteca, no México. Lá tem a cidade perdida de Machu Picchu, no Peru. Então, havia aqui cerca de mais de 90 milhões de habitantes viviam aqui nas Américas quando os europeus chegaram. Então, o que esses povos que viviam aqui, que eles chamaram de índios, né? Essa palavra índio foi dos europeus. Então, aqui tinham cidades organizadas, tinham avenidas calçadas. O que o espanhol encontrou aqui? Tinha um sistema hidráulico, um sistema de água, né? Construções de pirâmides. Eram muito inteligentes, esses indígenas que eles chamavam, eram muito inteligentes, eles conheciam a astronomia, conheciam a matemática, eles tinham calendários, sistema de escritas, conheciam técnicas de metalurgia.
Na arquitetura construíam templos, palácios existentes até hoje. Conheciam a técnica da fabricação do chocolate, tá? Os espanhóis aprenderam o que é chocolate aqui com os indígenas, né, na América. Aqui eu selecionei para vocês um relato de um massacre, tá? Vamos ler comigo? Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças, começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes, e lhe abriam o ventre e as faziam em pedaços, como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Parturientes, quer dizer, mulheres grávidas, mulheres que vão parir, né, que estão para dar à luz. Então, eles cortavam, aqui não diz os detalhes, né, mas textos dizem que, aqui nós estamos falando, quando os espanhóis invadiram o Império Inca, né, o Império Inca, os astecas, eles faziam apostavam qual era o sexo do bebê, se era menino ou menina. Então, para saber, eles, num só golpe, abriam a barriga da mulher grávida. Então, isso é um massacre, né? É o chamado massacre. Ali tem, ó, faziam apostas sobre quem de um só golpe de espada fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem mais habilmente e mais destramente, de um só golpe, lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria as entranhas de um homem de um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe, eles esfregavam a cabeça contra os rochedos. Faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra. Um para cada 13, em honra e reverência de Nosso Senhor e de seus 12 apóstolos, como diziam. E, deitando-lhes fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiseram deixar vivos, cortaram-lhe as 2 mãos e assim o deixavam. Então, ali é Bartolomeu de las Casas, era um padre jesuíta, né, que vinha junto com as viagens, que narrou, né, é uma testemunha viva. Quer dizer, não é algo inventado, é alguém que viu e escreveu o que aconteceu. Certo? Então, o renascimento cultural. Então, enquanto que esses massacres aconteciam, na Europa acontecia o renascimento cultural. O que seria renascimento cultural, né? Que tem a ver com a arte, com a pintura, com a literatura, com a arquitetura, né? Com a ciência. O Renascimento é um movimento artístico, cultural e literário que trazia para a época nova forma de pensar, trazia novos valores, tá? E que valores que era isso, né? Valores no ser humano, tá? Na ciência, ali diz, humanismo e antropocentrismo. O que diz esses dois? Valorizar mais o ser humano. Na Idade Média se valorizava mais a religião católica, né? Deus como centro, é chamado ali, eles chamavam de teocentrismo. Deus era o centro de tudo, né? Uma pandemia, uma seca, uma guerra, na Idade Média era Deus como centro. O Renascimento trouxe outros tipos de valores, que
o homem como centro de tudo. Quer dizer, o homem pode achar a vacina para a cura do Covid-19, o homem pode achar um jeito para sair da seca, o homem pode achar um jeito e resolver os grandes mistérios e problemas, né? Não só Deus, não só a religião. Individualismo e racionalismo, o que é isso, né? O individualismo é a capacidade de que eu e você podemos resolver o problema. Não a igreja, o padre, a comunidade média. Racionalismo é a capacidade da nossa inteligência, da minha e da tua inteligência de pensar, de aprender, de criar, né? É a capacidade da ciência resolver o problema. Tá? Depois, naturalismo, heliocentrismo, a ideia de que o Sol é o centro, né? Então, novas descobertas, nós vamos falar isso depois, novas descobertas acontecem. Então, algumas mudanças que acontecem durante esse renascimento cultural. O comércio cresce, as cidades, né, surgem as primeiras universidades, daí surgem os avanços, o desenvolvimento nas ciências. As ciências podem mostrar astronomia, física, medicina. Aqui essa figura mostra nosso sistema solar. O Sol, a teoria heliocêntrica funciona em que os planetas, eles giram em volta do Sol, certo? Foi uma teoria que começou pelo chamado Nicolau Copérnico, e Galileu Galilei, ele provou essa teoria, né? Como é que era conhecido antes? O que ele achava antes? Que em vez do Sol, a Terra, os planetas giram em torno da Terra. Durante muitos anos se acreditavam que a Terra era o centro. Quem gira era o Sol. Então Galileu mostrou que essa teoria era errada. Sabe o que aconteceu com Galileu? Ele foi condenado, né? Não condenado à morte, mas ele condenado à prisão perpétua. Ele teve que ficar no quarto dele pelo resto da vida. Os livros dele foram queimados, não puderam ser lidos, certo? Só depois que ele morreu, um amigo dele pegou os escritos dele e divulgou as descobertas dele, do Galileu. O Tribunal de Inquisição existia. Ele foi herege, né? Ele cometeu heresia. Lembra que nós estudamos isso? A heresia aquilo que a igreja não aceitava, não concordava, é uma heresia, né? Vamos para frente? Uma das grandes invenções foram a prensa. Nós chamamos de imprensa hoje. Johannes Gutenberg inventou a prensa, baseado na prensa de vinho. Prensa vem de prensar, né? É prensar a letra no papel. Olha ali. Com essa invenção, né, surgiu mais livros. Os livros eram manuscritos. Então, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, depois jornais, revistas e outros livros. A turma começou a ler mais, né? Surgiu mais cultura, o conhecimento ele começou a o conhecimento ele começou a se espalhar mais. As pessoas conhecendo mais, lendo mais, vão ficar mais críticas, né? Não vão aceitar mais, porque quem tinha conhecimento, vamos dizer assim, quem tinha as informações eram os padres, eram os monges. As pessoas queriam saber das coisas, iam lá na igreja, né? Uma época que você não tinha rádio, não tinha televisão, muito menos internet e muito menos escola, né? Existia escola, mas a escola era escola para ricos, tá? Então, com mais livros, mais
coisas escritas, as pessoas puderam ter acesso a mais conhecimento. Isso significava poder, né? É nessa época que o filósofo Francis Bacon traz a frase: conhecer é poder. Aqui então eu trago aqui algumas imagens das obras do Renascimento. Então, figuras como Michelangelo, Leonardo da Vinci, né, Rafael Sanzio, essas figuras aí, elas vão trazer pinturas, esculturas, arquiteturas. Temos aqui a Mona Lisa, né, temos aqui embaixo a escultura de Michelangelo, que é Pietà, a Virgem Maria com Jesus morto. Aquela lá é Vênus, né? Acho que é Vênus, Virgem de Vênus. Então, entre outros, surgem, né? William Shakespeare vai escrever Romeu e Julieta, né? O dramaturgo Shakespeare, Luís Vaz de Camões. Então, uma variedade de escritores, não só pintores, como escritores, cientistas, vão trazer uma nova forma de pensar, novos valores, valorizar o ser humano, valorizar o conhecimento, a busca pela ciência, a descoberta, né? Vai mudar as sociedades da época. Esse é o Renascimento. Certo? Então essa é a nossa aula, bem rapidinho. Eu vou deixar esse material com vocês, esse slide em PDF também. Não tem atividades agora, né? Esse é um material só de estudo. Vou passar essa atividade na próxima semana. Daí é uma atividade avaliativa, certo? O que eu vou pedir como atividade é para vocês conhecer o nosso canal do YouTube, certo? Entre lá no nosso canal do YouTube, curtem os nossos vídeos, conheçam também o nosso site www.webradiomdepender.com.br. Vão lá, vejam nossas programações, os áudios que vocês fizeram estão lá, certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço, se cuide!